Hoje pela manhã foi vinculada a notícia que Bolsonaro estaria mais uma vez internado em função de uma obstrução intestinal. A primeira-dama Michele Bolsonaro desmentiu a informação, só que nem a presidência nem Bolsonaro se pronunciaram sobre o caso. E fica todo um mistério com relação ao real estado de saúde de Bolsonaro. E você está se perguntando, e daí? Bolsonaro vai sair daqui um mês? Sim, só que essa situação coloca pressão em cima do governo de transição. Isso é muito ruim para o nosso país. E você vai colocar nos comentários, você acha que o Bolsonaro ele está mal de saúde? Quero saber a sua informação, quem está mentindo, o Estadão ou Michele? Deixe o seu like se você quer que o Bolsonaro saia o mais rápido possível e se inscreva no canal. Esse vídeo eu tô gravando agora por volta das 3 horas da tarde. Eu evitei o máximo a gravação para saber se havia alguma notícia fresca, porque quem trouxe a informação sobre a internação de Bolsonaro foi o jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão. E até o momento da gravação desse vídeo, o jornal O Estado de São Paulo não desmentiu a informação que foi dada hoje pela manhã. Tá bom? Então não há nenhuma errata, olha, desmentiu, a informação foi falsa. Não. O jornal Estado de São Paulo até esse momento sustenta a informação de que Bolsonaro teve dores abdominais e foi encaminhado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Essa informação foi trazida ao Estadão por fontes do GSI e também o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Foi diagnosticado que o Bolsonaro tem uma hérnia na região onde ele sofreu o ataque de Adélio Bispo. E vocês sabem que o Bolsonaro sofre com esses problemas há muito tempo. No começo desse ano, ele foi novamente internado no hospital para tratar de obstrução intestinal. Porque ele não se cuida, ele tem que fazer dieta e ele simplesmente não faz. E agora, possivelmente, ele estaria com um novo problema intestinal. Segundo informações do Estadão, Bolsonaro não sofre risco de ter uma nova cirurgia, mas ele vai ficar sob observação. Não sabemos se ele está no Alvorada, se ele está internado no hospital, o que aconteceu com o Bolsonaro. Porém, horas depois, assim uns 30 minutos depois da informação do Estadão, Michele Bolsonaro, a primeira-dama, foi a uma rede social falar que a notícia que Bolsonaro estava internado era uma mentira. Só que momentos antes ela fez um salmo, postou uma mensagem de um salmo muito, como posso dizer, suspeito e propício para uma situação de debilidade de saúde. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Depois da Michele, o próprio Walter Braga Neto, também em uma conversa ali com apoiadores, disse que o Bolsonaro estava bem. Não desmentindo assim a informação do Estadão. Só que ninguém sabe, na verdade. Porque Michele fala uma coisa, Braga Neto fala outra, o Estadão não desmente a informação que foi dada anteriormente, a presidência da República não se pronuncia e vira esse auê. Ninguém sabe qual é o real estado de saúde do Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro é um nada, mas ele ainda é o presidente da República. Ele está com uma suposta infecção na perna, mas ninguém sabe se ele está ou não, porque não é emitido um boletim. A presidência não se pronuncia, o próprio Bolsonaro não fala nada, fica só postando vídeos antigos em uma outra rede social, mas publicamente, de modo oficial, ninguém fala absolutamente nada. Ah, mas o Bolsonaro ele está em silêncio por conta de uma ferida na perna. Ora, o Bolsonaro já passou momentos muito mais sensíveis e muito mais de risco do que feridas na perna. Ou a gente vai esquecer das internações que o Bolsonaro aparecia com sonda nasogástrica, deitado, com Michele passando na cabeça dele secador de cabelo. Uma cena assim, patética. Por que ele está em silêncio? É só por conta da ferida na perna? Tem mais alguma coisa? O estado de saúde do Bolsonaro é um estado preocupante? Como ele ainda é o presidente da República. Ah, mas o Mourão, ele já está governando o país, Bolsonaro ele delegou as ações para o Mourão, e você tem razão. Porque o Bolsonaro, desde o começo, desde quando ele foi derrotado pelo Lula, lá no segundo turno, ele não trabalha. Bolsonaro trabalhou somente 24 minutos. Faz 3 semanas que ele não pisa no Palácio do Planalto. A última vez que ele pisou no Palácio do Planalto foi para fazer aquela declaração e depois se encontrar com o Geraldo Alckmin na transição. E depois, ninguém sabe o que está acontecendo com o Bolsonaro. E o país está andando, e o Bolsonaro está lá parado, sumido. E aí ele delegou para o Hamilton Mourão realizar tarefas do dia a dia. Como você bem sabe, link aqui no card. O Mourão é o presidente, não podemos dizer que o Mourão é o presidente oficialmente em exercício no país, porque não há nada oficial que tenha passado para o Mourão a responsabilidade. O Mourão diz que não vai passar a faixa para o Lula. E estrategicamente ele faz muito bem, porque se ele passar a faixa para o Lula, ele está liquidado diante dos bolsonaristas. Porque isso é aceitar a derrota do Bolsonaro e ninguém pode fazer isso, né? Porque quem quer herdar o bolsonarismo não pode
ter esse tipo de atitude. Mas aí fica nessa história. Você acha que o Bolsonaro de fato está internado? Ele está com um problema de saúde? O que se passa com o Bolsonaro? É só uma depressão que ele não pode vir a público? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. Por que isso é tão sério, pessoal? Você está se perguntando, tá, você ficou falando, mas e daí? Não sou coveiro, né? Quer que eu faça o quê? O problema, pessoal, é que essa situação do Bolsonaro afeta o governo de transição. Porque vocês sabem que nesses últimos dias nós tivemos muitas especulações e muita histeria por parte do mercado, principalmente com relação ao governo Lula. Uma parte dessa histeria toda do mercado é proveniente de pressões, porque o mercado quer tutelar o governo Lula? Sim. Faz parte da pressão porque o mercado não quer que o Fernando Haddad seja nomeado ministro da Economia ou ministro da Fazenda? Sim. Mas não só isso. A ausência do Bolsonaro faz com que nós tenhamos no nosso país um vácuo de poder. E na política não existe vácuo. Todo vácuo precisa ser ocupado por alguém. E o mercado, a própria sociedade, querem que o Lula ocupe esse espaço já agora. Só que ele não pode fazer isso, porque o Lula não é o presidente empossado. E essa situação provoca uma pressão na transição. Uma das questões que estão sendo faladas sobre o mercado é que o mercado quer que o Lula anuncie logo o ministro da Fazenda. Só que o Lula não pode fazer isso nesse momento, porque se o Lula anunciar o ministro da Fazenda agora, ele acaba rompendo toda a transição. Porque você bem sabe, link aqui no card, tá difícil azeitar todos os interesses. Porque governos de frente ampla são governos que possuem interesses muito distintos e gerenciar tudo isso é muito difícil. O Lula tem essa habilidade? Tem, só que ele não pode errar. Não existe espaço para erro em toda essa relação que precisa ser feita com a base aliada, fora a aprovação da PEC. Então essa situação do Bolsonaro prejudica o governo que nem tomou posse ainda e atrapalha a transição que até o momento, apesar dos ruídos, tem sido muito bem feita pelo Lula e pelo Alckmin. E esse silêncio todo do Bolsonaro também está acontecendo porque ele não pode falar absolutamente nada. E o Bolsonaro, ele pode estar, inclusive, usando dessas situações a respeito da saúde dele, que fica muito nebuloso porque a gente não tem um boletim oficial, não temos uma confirmação de absolutamente nada, para se manter em silêncio. Porque vocês sabem que o Bolsonaro, ele não pode falar nada a respeito de tudo que está acontecendo com os seus correligionários. O Braga Neto, quando ele falou para a apoiadora do Bolsonaro que o Bolsonaro estava bem, ele foi cobrado. Ele falou assim, poxa, a gente está tomando chuva e passando frio. E ele disse, nós sabemos disso, tenha fé. Foi o que o Braga Neto falou. Então os apoiadores do Bolsonaro estão sofrendo nesse momento e o presidente está calado. Quanto mais calado o Bolsonaro estiver, pior vai ser para ele, porque ele vai ser abandonado e destruído pelos correligionários dele. E aí, quando a história que o Bolsonaro tem um acordo com o STF para ficar quieto e não ser preso, se essa história começar a ganhar força, aí sim ele vai ser destruído. Só que a gente tem que falar sobre isso em um outro vídeo com mais detalhes. Até o momento, não temos a informação sobre o estado de saúde do Bolsonaro. O que sabemos é que o Estadão trouxe que o Bolsonaro foi, pelo menos, passou pelo hospital. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Não sou coveiro.